Vivian Castanheda, host aqui do Compartilha Cast. Aqui no podcast você vai encontrar diversas histórias que vai te ajudar na sua vida, na sua carreira, a ser mais assertiva, a calcular a rota. Vem comigo e bora compartilhar. Mas antes eu te peço, se você ainda não está inscrito no meu canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que esse episódio possa chegar em mais pessoas. E o tema de hoje, gente, olha, esse tema para mim está sendo mais do que especial, porque eu acompanhei essa história por bastante tempo aqui conhecendo e preparando, então tenho certeza que vai mexer muito com você. A gente vai falar sobre a importância do autoconhecimento nas nossas vidas, principalmente através da escrita. É a história de uma professora que fez a cura a sua missão. Então, bora lá? A minha convidada de hoje é a professora atuante na educação infantil desde 1996, com pós-graduação em Nossa, eu não vou nem conseguir falar essa palavra, peraí. Com pós-graduação em psicopedagogia, gestão escolar e transtorno do espectro autismo, TEA. E ela é autora do livro Pérola Barroca. Seja muito bem-vinda ao Compartilha Cast, Shelly! Obrigada pelo convite. Tá preparada? Estou! Vamos lá, que agora tudo aquilo que você me contou, que a gente ficou conversando por dias, agora a gente vai contar para quem está nos assistindo e nos ouvindo a história da Pérola. Então eu já quero começar te perguntando como que tudo começou, de onde veio essa vontade de escrever, né, de colocar no papel a história da Pérola. A história da Pérola é uma história longa. Ela começou quando eu comecei a participar de um grupo para transtorno bipolar. E lá eu conheci uma psicóloga, né, um anjo na minha vida, e ela intercalava, né, espaços assim, cada semana um psicólogo diferente. E eu fui vendo que a dinâmica dela era diferente e isso me deixou, assim, muito conectada com ela. E aí, um momento, eu pedi para o coordenador do grupo que ela me atendesse individual. E aí, uma noite, eu tô lá fazendo minhas coisas da escola e ela entrou em contato e falou para mim assim, desde agora estamos juntas, né? A partir de agora estamos juntas, assim, até me emociono de falar dela, né? Porque realmente foi um encontro de almas, né? Assim, uma conexão muito profunda. E aí a gente começou a fazer as sessões, né? Aquela coisa bem profunda. Só que eu já estava muito cansada da vida. Eu já vinha de muitos problemas, né? Muitas questões, assim, que não estavam resolvidas. E eu escrevia. Toda vez que eu ia para terapia, eu escrevia. E nesse momento ela falava assim, ela se posicionava assim, até assim, o jeito de se posicionar, a forma, né? E ela ouvia com atenção. E aí ela falava, Sherry, tudo que você escreve são verdadeiras pérolas. Daí surgiu o nome, né? Pérola. E barroca porque é aquela pérola que não é redondinha, né? Eu acho que é assim que somos na vida. A gente vai, né, lapidando. E eu continuei escrevendo os textos, lendo para ela. Existiam alguns momentos em que eu era a escritora da minha própria história e em outros momentos eu era a leitora, porque nós trocávamos. Eu lia para ela e ela lia para mim. E foi muito impactante. E aí ela falava para mim, Sherry, guarda esses textos. Eu guardava todos os textos. E aí, um dia ela disse para mim, agora está na hora. Aí eu, na hora do quê? Na hora de você contar a sua história para o mundo, né? E eu comecei fiquei um pouco assim, não, será, né? Aí um dia, assim, numa insônia, levantei, fui para o computador, fiz a capa, contracapa, sinopse, dedicatória, tudo na mesma noite, tá? E escrevi o primeiro capítulo inteiro, que é justamente o que eu falo da conexão com a terapia e com a terapeuta, que é o tocar de almas, né? Porque, assim, eu não acordei e amanheci curada, né? Despertei e tô curada. Não, eu de fato tive todo um tratamento, né? As abordagens, as técnicas terapêuticas para poder fazer, né? Toda essa escrita, esse processo. E aí isso ficou mais assim quando o meu pai faleceu e ele deixou uma caixa, né? Uma caixa que eu costumo dizer que são caixas, uma caixa de memórias. E tinha nessa caixa escritos, fotos
inúmeras minhas. Para cada escrito dele tinha uma foto minha anexada. E aí, nesse momento, eu compreendi que era a força do pai me mandando mais uma vez para o mundo, né? Para a vida. Vai lá, né? Era um sinal, né? Continua a nossa história e ressignificando, na verdade, né? E aí eu continuei, peguei todos esses textos e fui escrevendo o segundo capítulo. Na verdade, eu escrevi esse livro bem antes de Pérola nascer, né? Na verdade, eu escrevo já um capítulo do primeiro relacionamento de Luiz e depois eu começo a contar a história de Pérola. Então, esse livro ele foi escrito por capítulos, né? Tem aí 16 capítulos e muita história. Muita história. Então, esse livro, né, e já vem de outro livro, você ali coloca através da escrita toda a dor que vem te machucando de uma forma, eu não posso nem dizer poética, porque não é poética, mas é de uma forma através da escrita da cura, onde você consegue escrever suas dores, ou talvez a sua própria história, através de uma linguagem talvez mais fácil de ser compreendida, não só para terapeuta, para terapia, mas para você também poder ressignificar toda a sua história. Sim, eu costumo dizer que eu não vou poetizar a dor jamais, né? Mas o livro está escrito numa linguagem mais poética, que fica muito fácil de compreender, de se inteirar, de se conectar, né? As pessoas que tiveram contato, elas falam, Charlie, a gente lê o livro inteiro, mas não sente nossa, 444 páginas, né? Então, ele está numa linguagem poética, assim, a escrita como forma de cura, né? Porque na hora de escrever, de fato, eu coloco ali no papel e eu consigo colocar toda a dor, até aquilo que fica nas entrelinhas na hora que você está falando, no papel, não. E aí, nesse momento em que eu lia, né, as questões que eu colocava, e a gente ia trabalhando, né, aquelas questões na terapia, e eu ia ressignificando essa dor. E você sente que quando você escreve, isso vai limpando de uma certa forma aquela dor, aquela ferida, e você consegue olhar para essa ferida de uma forma mais, entre aspas, bem aspas, tranquilo, tudo aquilo que foi vivido, mas onde você consegue realmente ir limpando todas essas dores. Na verdade, a dor, o trauma, as questões adversas, elas existem, não tem como apagar, passou uma borracha e apagou. Mas tem como, é assim, me deram aquela dor, o que eu vou fazer com essa dor, né? Ressignificar essa dor. Então, na hora da escrita, eu consigo colocar todo esse cenário, né, que eu faço no livro para descrever a dor, porque a dor em si ela já é tão chocante, né? Aí você vai lá e escreve assim, joga. Não, eu escrevo com essa forma poetizada já para ressignificar mesmo, para pensar. Tem a dor, mas também pode ter ali uma luz, né? Então, por isso que eu faço essa questão de poetizar a escrita. E é sensacional a forma como a sua psicóloga, ela trouxe essa técnica do processo mesmo da escrita para esse processo terapêutico, o quanto isso vai te ajudando, porque tem muita gente, tenho certeza que está nos assistindo, nos ouvindo, que provavelmente tá com a dor, mas não consegue colocar para fora. Então, quando você tem essa dor, se você escreve, você consegue então ressignificar e você consegue ir de uma certa forma curando, como você disse, não dá para apagar. Tudo que foi vivido, mas como ressignificar todo esse processo, né? Sim, de fato, essa minha psicóloga, ela pegou, né, aqueles textos, ela falou, não, vou dar essa importância, né? Realmente, eu preciso dar importância porque é ali que ela está colocando as dores, as suas questões. Eu vou prestar atenção nisso daí. Aí ela trouxe isso para a terapia, né? Então, foi muito importante. Ela deu voz para uma voz que estava silenciada. E essa voz silenciada deu voz para a Pérola, né? Então, foi um conjunto de coisas. Mas eu acho que mais até, né? O quanto você conseguiu e de uma Sim. forma tão até suave ter escrito tudo isso. E, gente, eu já li algumas partes desse livro. É impressionante o dom que essa mulher tem da escrita. Que bom que você conseguiu descobrir que esse também poderia ser uma profissão para você, mas a gente já vai falar sobre isso, né? Já chega lá. Então, no seu livro, você aborda temas aqui de tudo. Então, a gente ali tem casamento forçado, luto, depressão,
carreira, suicídio, tem também pedofilia. Como que você conseguiu colocar isso tudo no papel, né? E qual foi o mais desafiador para você escrever, ô Shirley? São muitos temas, né? Inúmeros. Na verdade, eu escrevo por capítulos e cada capítulo eu abordo um tema universal. E vai de casamento forçado, gravidez indesejada, depressão pós-parto, tem história para todas as histórias, né? O tema mais difícil para mim, para escrever, foi, sem dúvida, todos são, né? Assim, mas foi o abuso sexual infantil. O abuso sexual infantil, porque você pensar que o pedófilo, ele se infiltra ali no seio familiar, né? Uma pessoa aparentemente do bem, prestativa, amiga, né? E aí ele usa disso para manipular uma situação de abuso, é muito avassalador. Então, foi um capítulo muito difícil, porém, eu ressignifiquei essa dor também. Foi quando, vou apresentar aqui para vocês a Pérola, né, que é a personagem do meu livro. A minha psicóloga, né, falou, Charlie, faz assim, tenta achar uma boneca que simbolize essa sua infância. Ela só falou isso. Eu fui atrás da boneca, foi difícil, porque pensei em várias bonecas. Aí, lá, mexendo num site, achei Pérola, que é a réplica da minha infância, né? Tá aqui com um vestidinho que uma amiga que fez, igual um vestido meu da infância. E eu peguei essa boneca e comecei a fazer rituais com ela. Então, eu passava todos os dias e falava, eu sei que isso aconteceu. E contava toda a história, recontava. Mas você não está sozinha, eu estou aqui com você, né? Então, eu segurava na mão, outros momentos colocava música. E aí chegou um momento que, falando a respeito na terapia, eu já estava muito doída, assim, né? E aí eu peguei a Pérola, coloquei no bercinho e coloquei um curativo, um band-aid em cada parte do corpo onde ela foi abusada. E, assim, qual era o remédio que eu ia dar para ela? Eu colocava umas florzinhas secas e ali, todos os dias, eu conversava. E era como se aquilo fosse, né, amenizando, melhorando. E depois eu fui tirando, né? Cada dor trabalhada na terapia, cada momento que aquilo ia saindo de dentro de mim, eu ia ressignificando, eu ia tirando um band-aid. E aí foi quando a minha amiga fez esse vestido, eu levei para terapia e chegando lá, eu falei, eu não consigo colocar a calcinha na boneca, porque ainda ela não se sentia segura, né? E nesse dia, eu conversando com a minha psicóloga, coloquei a calcinha e só escutei lá no fundo uma vozinha assim suave, doce, ela falando, acabou, acabou. E aí eu consegui ressignificar, né, essa dor, porém na carta de cura eu coloco de fato, né, de uma forma mais assim, como eu me senti traída, né, negligenciada, eu coloco essa questão. Mas, de fato, foi muito importante, né, colocar todas essas questões. Mas, realmente, o abuso sexual infantil é um tema que eu tenho abordado, né, no meu Instagram. Eu tento sair desse tema e ir para outro, porque tem vários no livro, mas não consigo, porque tem muitas histórias, muitas pessoas que contam histórias, né, de abuso sexual infantil. E só delas me contarem ali, eu já fico feliz, porque falar é o primeiro passo, né? Então, sem dúvida, foi esse tema do abuso sexual infantil. Ô, Shirley, e aí você também, através de todo esse processo da boneca, né? Porque quando quem faz terapia, né, que está nos assistindo, nos ouvindo, sabe muito bem o quanto é importante a gente trazer a nossa criança interior. Você Isso. conseguiu Materializar. materializar a criança, Sim. né? Que a gente fala, criança interior, para realmente ir ressignificando tudo aquilo que foi vivido, tudo aquilo que foi doído, tudo aquilo que foi traumatizado, para que você, então, do seu jeito, da sua forma, com todo o seu carinho, falasse para aquela menina, olha, agora tá tudo bem, eu tô aqui. Sim. Agora eu vou te proteger, nada mais vai acontecer com você, isso é Sim. maravilhoso, né? E aí eu quero trazer também, porque você faz esse trabalho de ir em alguns lugares, de conversar em alguns lugares um pouco, né? Você já falou sobre o tema suicídio, você então vai abordando tudo isso e as pessoas escrevem cartas para você. Escrevem. E você então depois responde as cartas para as pessoas. Isso. Como funciona isso, Eu fui Shirley? convidada para fazer uma palestra, que na verdade eu gosto mais de roda de leitura porque eu fico mais próxima, né? Numa clínica. E
eu falei, né, dos dados estatísticos, como surgiu o Setembro Amarelo, essa questão toda, e depois eu perguntei para todas, né, que estavam ali, se elas queriam escutar um pouquinho do meu livro, porque aí eu me apresentei, falei que eu tinha todas essas funções, mas que eu tinha sido descoberta escritora da minha própria história dentro da terapia. E elas ficaram muito empolgadas, né? E aí eu li, era para ler 2 parágrafos, acabei lendo ali 3 páginas. Uau! Elas não queriam que eu parasse, e aí foi muito, assim, impactante, né? Porque estar ali, né, no local onde eu já estive por 9 vezes, deu um nozinho na garganta, aí teve um momento que eu parei, aí elas olhavam para mim e ficavam, vai, continua, continua. E aí deu certo. Depois eu fiz uma dinâmica e pedi para que elas fechassem os olhos, voltassem na infância, né? E aí foi toda aquela dinâmica, e aí no final eu perguntei, vocês gostariam de escrever uma carta para mim, né? Uma carta para a Pérola? Ah, mais do que depressa, eu já vi com as folhas, entreguei para elas, de fato, escreveram. Eu tenho até uma foto, todo mundo ali concentrado, escrevendo a carta. Eu não sabia, né, porque não dava tempo de ler ali, levei para casa ali. Ah, chorei bastante, né? Muito emocionante, porque todas as histórias se entrelaçavam com as histórias de Pérola nas páginas do livro. Então, eu fiquei, assim, muito impactada mesmo. E aí, passei a noite escrevendo para elas, respondendo as cartas, né? E dei essa devolutiva para elas. E aí, foi onde surgiu a ideia do Instagram, para que eu lesse essas cartas, esses trechos, lógico, sem identificar as pessoas. E aí as pessoas começam a me procurar. Olha, eu tenho uma história, escreve uma carta lá e eu leio aqui. E aí eu faço toda aquela dinâmica, mas também para conscientizar, para educar, né? Porque geralmente são o tema que eu falo do abuso sexual infantil, então as pessoas, elas me contam essas histórias, é muito doloroso. Existem pessoas que falam assim, Sherry, eu nunca consegui falar isso antes. A primeira vez eu estou aqui escrevendo, nem falar eu não consigo, eu estou escrevendo. Eu falei, então continua, porque escrever é o melhor remédio. E aí eu leio esses trechos, né, no Instagram, mas sempre eu coloco lá o combate, conscientização, o que fazer, porque existem inúmeras pessoas que foram abusadas e essas pessoas têm medo, têm vergonha de ser, né, medo de ser desacreditado, vergonha de falar. E aquele espaço é esse espaço que eu falo que é o espaço, é a escrita que cura e é o espaço mesmo para isso, para falar. E é interessante você falar isso, né? Que muitas pessoas têm medo e não conseguem falar, com medo de ser rejeitado ou ser mal interpretado. Mas minha Nossa Senhora, né? Porque quem tem que ter medo é quem fez a grande situação, né? O grande abuso, e Sim. não a pessoa que sofreu, né? Mas eu entendo o quanto isso é traumatizante e o quanto isso, na verdade, é uma marca, é uma cicatriz que vai ficar para o resto da vida, Sim. e isso impacta em diversos pilares da nossa vida, que um deles, inclusive, é quando a gente fala sobre carreira. Então, muitas pessoas que hoje têm muitas dificuldades na sua carreira podem ter passado por isso, e por isso que o Compartilha Cast tem essa responsabilidade de compartilhar as histórias, porque histórias inspiram outras histórias, a minha história não é diferente da sua, devidas às proporções, e a gente se conectando, a gente consegue ajudar outras pessoas, né? Sim. E daí, trazendo para esse lado, né, da carreira, o quanto tudo isso que você viveu, Sherly, hoje, né, transformou. Conta um pouquinho, porque você... eu quero que você comece lá do começo, né? Que você conta, que você... da sua situação, de onde você veio, e como você chegou a ser professora e... esses desafios que você vem enfrentando na carreira por conta de todo esse processo e que você hoje está se curando, se ressignificando através das escritas. É assim, eu tenho uma história assim de muita dor, né? Eu na minha infância passei por muitas privações, situações adversas. Já cheguei quando criança a morar numa casa que era um barracão e tinha uma fossa no pé da cama, né? E toda essa minha história de vida, como eu era uma criança muito ativa e cuidava de um irmão e fazia uma coisa aqui, outra ali, naquele momento parece que a gente não sente aquelas dores, né? Porque tem que passar, vai com medo, mas vai, né? E aí, quando eu fiquei adolescente, na minha cidade, abriu o magistério, que era período integral, e eu estava já nesse momento, né, de sair ali do 8º ano, e eu prestei o vestibular. No primeiro momento, não foi, de fato, a caneta que eu escolhi para a minha vida, né? Mas eu sou muito dedicada em tudo que eu faço. Então, eu entrei, comecei a estudar e comecei a me apaixonar pela profissão.
Fui sempre muito dedicada, muito, assim, atenta a tudo, né? E a gente se depara com situações de alunos, né, que se assemelham, tal. Então, eu vivi plenamente ali nos primeiros anos que eu me formei, né, trabalhando como professora, a profissão. Mas aí veio o diagnóstico de transtorno bipolar, e aí, quando veio esse diagnóstico, começou a vir também o estigma, o preconceito e o assédio moral no trabalho. Esses momentos, assim, foram muito dolorosos, porque logo na sequência eu fiquei internada, né, minha primeira internação psiquiátrica. Quando eu retorno, né, para o meu trabalho, eu lembro que a única companhia que eu tinha no meu trabalho era o portão, porque era ali que eu tinha que escutar a campainha para abrir. Na verdade, eu sou professora, mas eu estava num desvio de função. Quando não, eu ficava pelos cantos da escola, não tinha mais a minha identidade pedagógica, né? Dali foi só piorando, então aquela diretora já não me queria ali porque, de repente, eu tenho um transtorno, mas será que ela agride? Será que ela avança? Será que ela bate? Mudava de escola. Chegava na outra escola. Eu passei por diversas situações. Eu vou citar algumas porque são inúmeras. O primeiro momento, eu fui tirada da sala de aula. Assim, estava no período de aula, eu vi trabalhando, meus alunos aprendendo bastante, desenvolvendo um trabalho muito bacana. Chegou uma supervisora e me tirou da sala, né? Falou assim, você vai precisar sair da sala. E eu disse, por qual motivo? Aí ela só respondeu assim, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Tá, fui. Aí fui para uma outra escola. Essa diretora estava dando certo. Ah, tá dando certo, então vamos tirar. Vamos mandar para outra escola. Chegou na outra escola, eu tomava muitos comprimidos por dia. A minha irmã me levava, me deixava ali na porta da escola. Onde ela me deixava, eu ficava. Se era no pátio, se era no portão. Eu não conseguia sair do lugar. E aí, nesse dia, a diretora me colocou lá num quartinho que tinha produtos de limpeza, com uma janela muito pequena, e falou para mim, olha, eu vou te dar um computador e você vai ligar esse computador. Quando você conseguir, eu vou te dar alunos para você dar joguinhos para eles matemáticos. E eu tô lá apertando, né, o dedo no computador, e o computador era antigo, não ligava mais. E aí chegou uma moça que fazia limpeza na escola e disse assim, esse computador não liga, desiste disso. Aí a outra falava assim, para que fazer isso com um ser humano? E eu lembro que eu já tinha vindo de uma tentativa de suicídio, eu olhei para todos os produtos de limpeza, né, ali, com a ideação suicida, né? Mas alguém sempre me tirava, aparecia sempre um anjo que me tirava daquela situação, né? Aí depois, num outro momento, aí eu fui para uma outra escola, não cheguei a entrar na escola, a diretora me ligou e falou assim, Sherry, estou sabendo que você vem para minha escola. Eu falei, vou. Então é assim, não venha. Você tem transtorno, eu não sou médica, não tenho carro e minha escola não é hospital. Aí, na sequência, me aposentei por invalidez, fiquei 10 anos aposentada. O mesmo CID, não mudou nada, recebi alta 10 anos depois. Voltei para um ambiente mais tóxico ainda. Essa escola, me deram uma cadeirinha dessas de criança para sentar, ficava numa sala, a diretora passava e apagava a luz, como se não tivesse ninguém ali naquela sala. Não deu mais certo, mudei de escola novamente, cheguei na secretaria para poder conversar, né, que escola que eu iria, me mandaram para uma escola onde, a priori, conversam, querem saber tudo de mim, e aí eu falo, depois me deram uma mesa para trabalhar, e aí começaram-se os problemas, né? Porque quando eu tinha crise de pânico, eu ia para o banheiro para não ficar exposta. Então, começaram a trancar o banheiro para eu não usar o banheiro. Depois, todos os dias esse assédio, uma pessoa do meu lado, olha, avisa, Sherry, isso. Mas eu estava ali, podia falar comigo. E aí, dado momento, eu estava sentada, me davam esses trabalhos que, assim, de verdade, eu tenho capacidade para muito mais do que ficar cortando e colando. E aí, me deram lá uns bilhetes para recortar e uma tesourinha de criança. Eu estou lá cortando, a diretora chegou, olhou para mim, mas cortando com essa tesourinha? Eu falei, tudo bem, não tem problema. Aí ela foi na mesa dela, pegou uma tesoura maior e falou assim para mim, eu vou te dar essa tesoura, mas juízo. Peguei a tesoura, continuei recortando. Uma das orientadoras saiu correndo e falou assim, corre, gente, socorro, acharam que a tesoura. Uma professora entrou e falou para a diretora, a tesoura, pega aí com a Sherry. Eu levantei e entreguei a tesoura.
Na manhã seguinte, essa mesma professora me procurou, pedindo que eu tomasse cuidado, porque a diretora queria que ela fosse fazer um BO para me exonerar, porque eu tinha tentado agredi-la com a tesoura. Meu Deus do céu. Eu acho que eu não quero nem continuar mais escutando isso, porque cadê essas pessoas, os governantes ou pessoas que possam, pelo amor de Deus, tomar providência, porque a gente está falando de um caso, que é o seu caso. Imagine os demais. Não pode continuar isso, né? É uma situação onde, primeiro, tudo bem se eles não sabem lidar com pessoas que têm alguns transtornos, mas vão procurar também se informar, saber como que funciona, vai se especializar como você mesma fez sua pós-graduação. E, gente, será que essas pessoas elas não têm espelho na casa delas? Será que elas não têm filhos, famílias que elas possam entender que somos seres humanos, Sim. né? Então, assim, eu não consigo nem Imagina para quem passou tudo isso. É uma né? coisa assim que é revoltante, Shirley. Revoltante. Então eu imagino o quanto para você deve ser bem desafiador, mesmo, né, se cuidando, tendo um anjo hoje que pega na sua mão, que te escuta, que lê suas cartas. Né? O quanto é importante a sociedade também poder entender que, por mais que você tenha sido diagnosticada com um transtorno, que você é uma pessoa normal, gente. Sim. Estamos aqui. Sim. Ó, as suas escritas, a forma doce como você me manda mensagem, não existe isso. De onde que essas pessoas estão? Então, eu entendo que essas pessoas também estão doentes e elas também precisam de ajuda. Mas quem que pode ajudar quem nesse momento? Né? O quanto por isso que eu entendo que a educação no nosso país está cada vez mais desafiadora, porque quem precisa nos ajudar está doente e não consegue ajudar nem o colega de trabalho, quem dirá as crianças que vivem todas Sim. essas dores que você viveu, Não consegue Shirley. incluir o colega de trabalho, né? Como vai incluir uma criança, né? Então tá na hora de todas as escolas terem psicólogos, terem pessoas. Formação em serviço, né? Conscientização, palestras com psicólogos, com psiquiatras, que entende do assunto, né? Eu já ouvi uma pessoa falar uma vez sobre os transtornos. Esse daqui mata, esse transtorno faz isso, aquilo. Se tem a informação, né, fica muito mais fácil de lidar com a situação. Se nós tivéssemos um psicólogo ali, né, como base, olha, professora tal entrou em crise, aconteceu isso, eu faço o quê, já que não sabe lidar? E ele orientava uma crise de pânico. Em 20 minutos passa, no máximo, né? Mas aí o que fizeram? Jogaram água benta em mim para passar. Meu Deus Sim. do céu, Shirley. Então, assim, esses são os gatilhos. Os gatilhos que, às vezes, eu tô indo bem, né? Ali medicada, porque faço todo o meu tratamento, né? Terapia, tudo. Aí vem esse gatilho e eu me desestabilizo. Não, na verdade, me desestabilizam. E aí eu acabo ideação suicida, internação, né? E assim vai. E hoje você ainda está trabalhando. Sim. E você quer cada vez mais colocar essa voz no mundo para que a gente consiga ajuda de todas as pessoas possíveis, para que pessoas possam ser acolhidas por pessoas certas, né, Shirley? Sim. Uma dos temas do livro é justamente esse que eu abordo, né? Essa minha trajetória, né, de assédio, e o qual eu nunca fui ouvida, né? O momento, assim, que me caiu a ficha, olha, Shirley, você precisa falar desse assunto, foi quando eu cheguei na escola e, assim, eu era uma pessoa boa e preparada e inteligente para fazer o projeto da escola, os projetos, orientar professor, trazer trabalho para casa. E eu tenho uma questão no meu cérebro que é assim, quanto mais eu trabalho, mais eu quero trabalhar. O meu cérebro é tão acelerado que eu não consigo parar. Então, se as pessoas têm informação, elas não iam me dar um monte de trabalho para fazer. Ela ia falar, olha, chefe, faz isso aqui, quando acabar, me dava outro. E aí me dá lá um projeto de 200 páginas, eu faço numa noite. Uau! Nossa, mas você está tão bem. Na verdade, eu estou na euforia da bipolaridade, mas as pessoas não têm essa informação. Então, nesse momento, eu cheguei na escola e a diretora colocou a minha mesa do lado de fora. Eu trabalhei do lado de fora.
E aí, nesse momento, eu falei, não posso mais me calar, né? Então, nunca fui ouvida. Eu entrei com requerimento, com processo, tudo, mas eu nunca fui ouvida. E eu acabei indo para uma outra atribuição, cheguei nessa outra escola, a diretora falou assim, o que nós temos aqui para você? Abrir portão, dar merenda para as crianças e olhar as crianças no recreio. E o meu laudo dizia que eu não podia ter contato com o público. E aí eu disse e aí foi quando eu aprendi a falar não. Eu falei, não, mas eu sou professora, não desmerecendo a função de ninguém, mas o meu concurso, a minha função é para professora, não é para abrir portão, não é para dar merenda e nem para olhar a criança no pátio. Então não dá, não vou ficar. Então eu comecei a aprender a falar não, né? A me impor de certa maneira, porque não tinha mais o que fazer. Mas nesse momento eu entrei numa crise novamente. Eu senti uma dor tão grande que eu não conseguia ficar bem de forma alguma. Chegou um momento que eu cheguei a perder a memória num trabalho, por conta de estresse no trabalho, de ficarem fazendo essa indiferença comigo. Falaram para a escola toda que eu tinha transtorno, que era para tomar cuidado comigo. Então, nesse momento, eu fiquei assim, eu estava falando com a advogada no telefone, porque eu percebi que eu não estava bem, e eu fui perdendo a memória. Quando a minha irmã chegou na escola para me buscar, eu não sabia nem quem era minha irmã. Eu não sabia quem era o meu sobrinho. E quando a diretora ligou para minha irmã para falar que eu estava com crise de pânico, a primeira coisa que a minha irmã me falou, me conhecendo como me conhece, o que vocês fizeram para minha irmã? Porque se vocês não fizessem nada, não estaria desse jeito. Então, é assim, no momento que eu estou acelerada, uma coordenadora chegou a falar para mim, Sherry, eu pesquisei sobre o seu transtorno. Aí eu falei, nossa, alguém se importou, né? Mas nesse momento eu percebi que tem um momento do seu transtorno que você fica muito acelerada e aí eu posso te dar todo tipo de trabalho que você consegue fazer. Então, eu vou aproveitar isso. Nossa, Como sim. se fosse uma coisa maravilhosa, né? E aí eu... Ela não pesquisou direito, não então, pesquisou né? direito. E aí eu falei, nossa, mas não é dessa forma, né, que acontece. Então, hoje, assim, eu consigo falar, não vou fazer isso, não dá para mim, não vou me desgastar assim, porque se eu ficar com insônia, né, eu fico pior. Tem dia que a minha cabeça fica tão acelerada que eu sinto como se tivesse uma máquina de costura na minha cabeça, sabe? Ela fica fazendo até aquele barulhinho assim. E isso tudo piora a minha saúde mental, né? Então, hoje eu consigo, né, falar não. Fiz um documento também para professor em condição de readaptação, onde eu coloco todas as pessoas que têm transtorno afetivo bipolar, que fizeram grandes feitos na humanidade e que não deixam de ser bipolares. Escrevi a minha história, como eu me sinto quando eu chego na escola, quando eu sou maltratada, assediada, e coloquei ali como deveria ser avaliado o profissional, porque está lá. O profissional não pode carregar peso, mas transtorno afetivo bipolar não tem desse problema. Então, eu coloquei como tem que ser avaliado e as funções que a gente poderia estar desempenhando. Eu escrevi bastante coisa nesse documento e, no final, eu sugeri uma cartilha, né, de assédio, contra assédio moral no trabalho, e eu nunca fui ouvida, nunca foi respondida esse documento. E esse material você encaminha para onde? Eu encaminho para a secretaria, geralmente, é uma secretaria de educação, protocolo, tudo, né? Mas eu nunca fui ouvida, não. Então, se você que faz parte de algum movimento e que se você conseguir ter esse acesso, vamos ajudar esse documento chegar nos responsáveis e tentar ajudar. Vou tentar também pensar em pessoas que já passaram aqui, que eu acredito que tenha ligação com a educação, para ver se a gente consegue fazer esse movimento. E eu vejo isso não só nas escolas, mas no mundo, né? Em todas as profissões, o quanto isso é importante. Semana passada eu gravei com uma terapeuta multidimensional, onde ela fala a importância de ter dentro de todas as instituições, né, qualquer empresa, pessoas habilitadas. Pessoas que tenham essa inteligência ou esse conhecimento, melhor dizendo, para poder auxiliar essas pessoas que têm burnout, que têm transtorno bipolar, que tenha qualquer outro tipo de transtorno, porque, como você disse, no meu dia a dia, eu tenho capacidade e eu já escrevi todas as possibilidades onde eu posso ser útil, como eu posso entregar. Então, se você, mesmo que não esteja dentro da área da educação, mas que tenha uma empresa ou que faz parte de um RH,
Fica ligado nisso. Presta atenção nos seus colaboradores, o quanto isso é importante, porque o quanto a gente, cuidando do humano, a gente consegue transformar esse mundo. Até me arrepio inteira aqui, Sim. assim, sabe? Porque é sobre isso que a gente tem que falar. E nós temos a voz agora, né, Shirley? E agora a gente vai gritar para o mundo inteiro a importância de cuidar do ser humano. Do cuidar do ser humano, da saúde mental, né? De direcionar esse olhar, porque a gente vai para a sala de aula já é muito desgastante. Aí tem professores que têm que trabalhar 2 períodos para poder se sustentar, né? E, de repente, você chega num ambiente de trabalho e não tem nada de acolhedor. Ainda mais a educação, né? A gente fala de educação, a gente imagina. A educação é o setor que é humanizado, que todo mundo, né, é amigo, e, na verdade, a gente passa por essas situações. E uma das coisas que mais me deixou triste é que a diretora fazia, os colegas de trabalho também viam, eles passavam por mim ali do lado de fora, é como se não tivesse ninguém ali. É porque eles realmente também estão doentes e eles também não conseguem lidar com o seu próprio desafio, quem dera ajudar o próximo. Porque, Shirley, ninguém dá aquilo que não tem. Então, se eles não têm a capacidade de ter um olhar diferente para você, de ter um olhar de empatia, de humanidade, como que eles vão conseguir te olhar? Porque eles não conseguem se olhar. Então, entende que a questão não é com você. A questão é com eles próprios. Eles também estão precisando de ajuda. E por isso que eu falo da importância de todas as instituições que existem pessoas, precisam ter pessoas preparadas para cuidar de outras pessoas, porque estamos vivendo uma pandemia mesmo de... eu não sei se eu posso falar dessa forma, mas como eu entendo de doenças emocionais mesmo, né? Do intelecto. A gente precisa cuidar. Você viu que recentemente tá bombando na internet aquela pessoa que esteve dentro de um avião e ela teve a inteligência emocional de estar plena e não retrucar com a pessoa do lado. Essa pessoa representou tantas outras pessoas que não conseguem ser como ela, que provavelmente qualquer outra pessoa teria batido boca com aquela outra pessoa que estava enfrentando ela, né? Que estava afrontando ela. Porque a maioria das pessoas, elas não têm a saúde emocional preparada para lidar com situações dessa forma, onde quando alguém vem colocar o dedo na sua cara, em vez de você saber que aquilo não é com você, que foi o caso daquela pessoa, né, que foi a Jennifer, que conseguiu ficar ali plena ouvindo a pessoa e não retrucou. Ela é uma em bilhões de pessoas, porque é muito difícil você ouvir alguém falando com você e você não ter essa reação. Então, imagina você no seu trabalho. Essas pessoas que estão lidando com você desse jeito, elas também estão doentes, precisando de ajuda. Só que elas não conseguem externalizar como você, que foi procurar ajuda, que foi buscar através da escrita, da terapia, tem a sua irmã que está sempre com você, elas não têm isso. E daí elas lidam com os outros da mesma forma que elas lidam com elas. Então, essa é a grande questão. Eu acredito assim, ninguém tem culpa dos meus traumas, do meu transtorno, né? Ser bipolar, na verdade, nunca me atrapalhou no trabalho, porque eu sempre fui uma professora muito dedicada. Eu acredito que existem muitos bipolares dentro de um bipolar, né? Por conta dessa euforia toda. Existiram momentos que eu ficava mais deprimida, e é onde eu chegava à tentativa de suicídio. Hoje eu fico mais eufórica. Então, eu escuto assim, nossa, Charlie, mas você faz luzes no cabelo? Você passa batom? Como assim você tem um transtorno? E aí eu sou obrigada a falar, ué, mas além de ter o rótulo de louca, ainda tem que andar suja de qualquer jeito? Não, porque não tenho o que falar para essas pessoas. Então, assim, quando eu percebi, nem sempre foi assim. No momento em que eu percebi que eu não estava bem, que aquilo estava me afetando mais, que eu estava chegando a um suicídio, eu fui buscar ajuda, e nada impede de todas as pessoas buscarem ajuda também. É muito mais fácil você falar assim, olha, esse problema não me pertence. Ah, eu sou pedagoga, eu não tenho nada a ver com transtorno. Eu não sou médica,
Mas você tem alunos, você tem professor na sua escola, você precisa entender um pouco de cada coisa, buscar o conhecimento e buscar o tratamento, se você não está bem, para não tratar as pessoas dessa forma, Exatamente. né? Porque eu, quando não estou bem, eu vou no meu médico, olha, doutor, eu estou assim, 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 não está dando mais para trabalhar. Pego a minha licença, fico na minha casa e não incomodo ninguém. Agora, as pessoas dizem que estão bem, chega numa escola, olha para você, aí você não é mais a Shirley, você não tem mais a sua identidade, você é um transtorno. E o transtorno não me define. O transtorno bipolar, eu acredito que tudo na nossa vida tem uma utilidade, tudo tem uma função. E o transtorno bipolar veio na minha vida com uma função, a função que eu me descubro cada dia, né? Então, para mim, nunca me atrapalhou, nunca foi um problema para mim ser bipolar. O problema são as pessoas, como elas tratam a questão da saúde mental no nosso país, como elas tratam as pessoas no trabalho. E isso é muito de indignar mesmo, né? Porque às vezes você está ali no caminho, eu ia para a escola, subia e descia do ônibus várias vezes, até conseguir chegar no portão da escola. Quando eu chegava, dava crise de pânico. Na verdade, essa crise, essa fobia social, eu adquiri no trabalho. Eu não tinha fobia social. Mas depois que me tiraram da sala de aula, eu não consigo nem chegar na porta de uma sala de aula. Eu não consigo entrar na escola se tiver aquele tumulto no portão. Eu preciso esperar todo mundo sair para poder entrar. E tem dia que é matar um leão por dia mesmo, né? Tem dia que eu levanto e é difícil sair de casa, eu sento e eu fico, eu preciso sair, eu abro a porta, eu fecho. Então, quer dizer, até chegar na escola tem todo esse processo. E quando eu chego, sou tratada dessa forma, né? Porque você tem um rótulo de que você é um bipolar. Olha, o grande desafio que você agora vive por conta de tudo isso que, né, você viveu dentro da escola, da profissão que você escolheu. Mas como você disse, né, ter descoberto que você tem o transtorno, hoje despertou uma pessoa diferente. E o quanto você cada vez mais está sendo curada no seu processo, porque, como você disse, eu busquei ajuda. Todo mundo pode buscar Todo ajuda. mundo. E o quanto você está crescendo, desenvolvendo, e hoje você se descobriu, inclusive, a escritora da sua própria Sim. história. E dessa situação, com certeza, muita coisa maravilhosa vai vir aí, já veio, né? Já está acontecendo. E só de você ter se descoberto escritora, gente, o dia que vocês começarem a ler Pérola a Barroca. Pérola Barroca, vocês vão se apaixonar, porque ela escreve tão docemente todos aqueles desafios, você escreve de uma forma tão lindo, tão gostoso, tão leve, que é inacreditável como que você consegue colocar num momento de tanta dor, leveza em um processo. Então eu quero que você daqui para frente, mais de tudo isso que você trabalhe, você olhe e fala assim: "Uau, olha a mulher poderosa que eu me tornei". E se prepare que vem Vem mais mais. coisa aí maravilhosa para acontecer, né? Sim, sim. Esse livro, de fato, ele me trouxe, assim, coisas muito boas, né? Na verdade, já começa ali, passando a limpo a sua história, né? Reescrevendo a sua história. É um processo, assim, doloroso, mas acredito que também a gente precisa da dor, porque tudo na vida é um equilíbrio, né? Só não precisava demorar tanto. E não precisava doer tanto Doer também, né? tanto, né? Mas, assim, reescrever uma história dessa forma como você citou agora, colocar todas as dores, né, nesse cenário dessa leveza toda, não foi fácil. Aí foram 2 anos e meio, 3, né, de escrita de livro, porque todo o processo foi trabalhado na terapia, né? Tá, abuso sexual infantil, ia lá, lia o texto, né, e escrever dessa forma poética foi... teve momento que a minha psicóloga falava: "Sherry, tá ficando muito bonito". Dá uma, né? Não pode. Então, assim, eu ia lá. Seja mais cascadura, Isso, né? né? Porque tem temas que realmente precisa, né? Mas dentro do livro, eu fui descobrindo coisas lá do meu inconsciente que eu, assim, eu sentia, mas nem sabia que sentia. Mas pude colocar em escrita, né? Pude colocar todas essas dores para fora. E isso foi muito importante. Assim, ressignificou muita coisa. Claro que tudo é um processo, ainda falta, né? Mas 444 páginas, né? Para retratar 47 anos de vida, não foi fácil, mas eu consegui, de fato. E você me contou, Shirley, que você ainda não tem o livro pronto
para você poder vender. Então, as pessoas estão ansiosas, já querem comprar o seu livro, eu tenho certeza. Você está procurando uma editora para estar fazendo isso. Isso, o livro, ele tá prontinho, já tem certificado de direito autoral. Eu enviei para as editoras tradicionais, mas não tenho ainda uma editora, né? As pessoas têm me perguntado onde eu compro, cadê o link, né? Então, a única coisa que eu faço é essas rodas de leitura, leio, às vezes eu estou no mercado, uma pessoa me conta uma história, eu vou lá, leio que eu tenho no celular, leio, e as pessoas se emocionam muito. Nossa, mas quando estiver pronto, me avisa. Não, ó, esse livro vai ser cura para a gente também, né? Então, eu estou, assim, procurando uma editora. E você já pensou, Shirley, o quanto isso pode trazer para você oportunidade de negócio, de realmente colocar isso não só no livro, mas em palestras, em rodas de conversas? Está preparado para o que vem? Tô preparada. Então, 2025 eu sou de chegou enfrentar. e você já está preparada para... Porque você já tem uma assessora que está aqui nos bastidores, cuidando de tudo. Porque foi ela que nos conectou. Nos conectou. Que essa assessora, ela é topíssima, né? Tem essa assessora, tenho a minha psicóloga, né, que me orienta, me sinaliza, né? Então, tem bastante gente aí do bem, né, colaborando, e então é incrível tudo isso, né? Você um dia está trancada num quarto escuro, 2 anos trancada no quarto escuro, toda mutilada, porque nesse momento eu me mutilava, porque a dor era tanta, internada, tentando suicídio, e no outro dia você é uma escritora. No outro dia você conhece um anjo que trabalha suas questões, que se dedica, que, né, fala, olha, você não está sozinha, você pode, você é capaz, e segurando ali sua mão, vamos juntas. E aí você descobre que você é a escritora da sua própria história, que você tem até uma personagem, né? Todo mundo se apaixona por Pérola. Já ganhou até vestidinho, sabe? Assim, a senhorinha, ai, que linda, eu vou fazer um vestidinho para ela, tal. Então, é realmente pensar, né? No que era antes, num pouco espaço de tempo. No que eu estou me tornando hoje, realmente... eu tenho que estar preparada. Então, se você tem uma editora, se você conhece alguém que tem editora, já conecta a Shirley aí. E se você tem alguma vontade de colocar no papel, procura a Shirley, escreve aqui que a gente vai fazer essa troca de cartas, de leituras. Vamos organizar aqui muita coisa. Olha, você não sabe a minha cabeça aqui, como tá criando ideias. Depois que acabar esse episódio, vamos sentar e vamos conversar bastante, hein? Olha, eu nem sei mais, porque de uma certa forma, eu sempre falo assim para os meus convidados, Shirley, a gente monta o roteiro, eu tento seguir o roteiro, mas o que vocês me trazem aqui, não dá para seguir a risca, porque a gente vai trazendo outras coisas que vêm na cabeça. Então, eu nem sei se a gente conseguiu abordar tudo que estava no roteiro aqui, mas eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo, está sendo acolhido e está junto com a gente nesse momento aqui, para que eles também possam curar e escrever as suas próprias histórias. As cartas, né, tem esse formato no livro. O primeiro momento, eu abordo todos os temas em capítulos. Coloco ali no rodapé para conhecimento, conscientização, as leis que amparam aquelas questões. E aí, a minha psicóloga me sugeriu, né? Ai, Shirley, o que você acha de escrever cartas de cura? Eu falo que a minha coautora, ela, né, não gosta muito de aparecer, então eu, né, respeito, mas assim, que tal você colocar as cartas de cura? E aí cartas de cura? Assim, você escrever como foi, como você gostaria que tivesse sido. No decorrer da terapia, esse formato aí foi mudando, né? Porque eu comecei a escrever a dor ressignificada. E deu muito certo, né? Por exemplo, quando eu falo do capítulo de Luiz, eu coloco lá o menino ferido de Luiz, o menino que viveu em você. Então, o menino que viveu em você, você trouxe para a vida adulta e aconteceram todas essas situações e hoje eu estou entendendo o menino que viveu em você. Não anula tudo o que aconteceu, mas eu consigo compreender e ressignificar a dor do Luiz e a dor de Pérola. É uma coisa assim. Uau. Então, essas cartas de cura, elas vieram como cura primeiro para mim, e aí nesse momento em que eu estava escrevendo o livro, começaram a aparecer pessoas, todos os lugares que eu ia, alguém me contava uma história.
E eu ficava, nossa, mas eu reconheço essa história. Tem lá no livro, né? Então eu reconheci a história das pessoas nas páginas do livro. E aí eu percebi que também podia ser cura para as pessoas, né? Por mais que eu não quisesse publicar, vamos lá, eu não quero publicar o livro, mas não tinha como. As pessoas iam aparecendo, eu comecei a chamar de fenômeno porque eram muitas pessoas. E aí eu pensei, Pérola está dando voz, né? Pérola está dando voz para as vozes que foram silenciadas. E acontece isso muito com as cartas que eu leio no Instagram. Elas falam, nossa, mas eu tenho uma história assim. Aí elas já citam a mim mesmo nos comentários, né? Aí eu falo, você não quer me escrever aqui no privado tal? Não, eu vou escrever, eu já me identifiquei. Aí eu, da forma que responde, né? Eu também percebo que a pessoa passou por algum processo daquele. Então foi assim, Pérola Barroca foi um presente para mim e um presente para as pessoas também, né? Todas que tiveram acesso, algumas ainda não querem ler, porque alguns familiares ainda não querem ler, querem surpresa, né? O que que vai acontecer lá no final? Mas, assim, de fato, Pérola Barroca veio para dar voz. E isso é muito importante para mim, porque eu não tinha voz. Passei a ter voz através do livro. E agora as pessoas têm voz através do livro, né? Então, Isso vale uma série na Netflix, né? Com certeza. Você sabe que eu acho que tudo isso que você trouxe é muito da constelação, né? A gente trabalha com isso na constelação. E eu estou assistindo uma série agora que se chama O Maestro e o Mar, que me fez trazer um pouco do que você contou, do que você cita, exatamente como eles retratam isso na série. É muito legal e fala sobre constelação bastante, né? Porque tudo que somos é exatamente o que nós construímos baseado na nossa história desde que na nossa nascemos e, ancestralidade. né, na nossa ancestralidade, de tudo que foi vivido. Eu acredito que a gente não tem só essa vida, né? Que a gente tem aí um processo longo e respeito quem não acredita nisso, mas para mim tem esse significado e o quanto é importante, o quanto mais a gente amadurece, quanto mais a gente se conhece, a gente consegue ir lidando com todas essas questões e todas essas situações, né? Sim, e dentro do livro também, essa questão da ancestralidade, eu pude perceber que ao me curar, né, eu consigo curar também a minha ancestralidade, porque eu descobri inúmeras histórias de família e me descobri dentro dessas histórias o porquê disso ou daquilo. Então, eu pude fazer rituais, né? Porque eu amo ritual. Eu pude fazer rituais, eu pude compreender. Tem histórias de suicídio, tem histórias de abuso, né? Então, eu pude escrever esse livro, ter essa cura, olhar para trás e falar: vocês também estão curados, né? Então, foi um encontro, né? Um reencontro com as pessoas aqui, um encontro com toda essa ancestralidade. Foi um processo muito lindo de viver. E é tão interessante que eu olho para você, eu vejo a cura em você. E eu vejo o quanto você está com a sua aura verde de cura mesmo, no seu processo. Inclusive, você tá verdinha, né? Agora que eu me toquei Na que verdade, o verde é em homenagem ao meu pai, porque meu pai gostava de verde, né? Inclusive, na cerimônia de cremação, fomos todas de verde, né? Então, porque meu pai era muito alegre, né? Era muito festeiro, todas as datas ali. Então, nesse momento, não, preto não vai combinar, né? É claro, a gente estava no processo de luto, de dor, mas ali na última homenagem colocamos o verde. Então, como o pai manda a gente para o mundo, hoje o verde é em homenagem a ele. Ai, Tudo tem, gratidão. tudo tem Qual um que é o nome do seu significado. pai? É, Mário. Gratidão, seu Mário, por todo esse processo, né? E não é à toa que a gente está aqui, com Com certeza. certeza. E a gente sabe, né? Os nossos pais, eles não acertaram em tudo. E eles fizeram tudo que estava ao alcance deles e era o que eles sabiam fazer. Sim. E quando a gente consegue entender esse processo, quando a gente consegue entender a história dos nossos pais, tudo fica mais leve, mais fácil da gente poder curar as nossas histórias, as nossas Sim. dores, né? E que não é fácil, não é. E muitas vezes volta aquele momento, aquela dor, mas a gente fala, né? Para a pérola, Isso. para nossa criança, tá tudo bem, agora eu tô com você, eu não vou mais permitir que isso aconteça. Sim, sim. Só nesse processo, como eu falei, não vai curar, a gente não vai esquecer o que aconteceu, mas a gente pode estar ressignificando. Fazer o quê com essa dor? Né? Essa dor que me causaram, ou proposital ou não, o que que eu posso fazer
para que eu viva melhor, né? Então, foi esse processo de Pérola Barroca. Claro, vou contar aqui de primeira mão, não tem cartas para todos os capítulos, porque existem ainda alguns capítulos que está sendo trabalhado, mas as que tem são as que tem que ter, são as importantes, né? Mas foi um processo, assim, muito lindo. Hoje eu olho para o livro e falo, nossa, é um filho, né? Tá aqui, ó, nasceu, tá pronto, né? E tô tendo, assim, cada pessoa que aparece, não me importa se é uma, se é duas, eu acolho com todo carinho, porque elas valorizam, respeitam muito, né? Aquele trabalho, tudo que eu estou fazendo. Elas falam, nossa, Sherry, mas que lindo, né? Eu li essa história, ou eu escutei essa história, e eu, de fato, não consigo não dizer para você que eu passei por isso também. Então, essa questão de dar voz a pessoa consegue denunciar um abusador, que já aconteceu, né, de uma pessoa me falar, através da história de Pérola, eu consegui denunciar, eu consegui sair de um relacionamento tóxico, eu consegui me libertar das amarras, eu consegui buscar ajuda, fazer uma terapia. Então, pensa, né, como é gratificante. Aí, hoje eu penso, quanto tempo perdi trancada ali num quarto. Não significa que o transtorno curou, não significa que eu não tenha gatilhos e que eu não possa, amanhã ou depois, estar ali deprimida ou eufórica, isso não é assim. Tem os gatilhos e eu preciso aprender a lidar com eles. Mas existem coisas que fogem ao meu controle, eu não tenho como controlar a atitude do outro. Né? Então, eu estou tentando, né, nessa questão do trabalho, com esse documento que nunca foi ouvido, eu tento sempre falar para as pessoas, olha, gente, mas não era bom um psicólogo, um psiquiatra, né, uma formação, não é mais inteligente investir numa formação do que aposentadorias precoces, licenças médicas, né? Não é mais inteligente, né? Muito mais, né? Nossa, quanto crescimento, né? Que Sim. você... E quanta transformação, né, Sherly? Isso é maravilhoso. E parabéns por você se permitir isso, né? Como você falou, que pena que demorou todo o processo, mas foi necessário esse processo. Sim. A gente, muitas vezes, quer tirar a fruta antes dela estar madura. E o que vai acontecer? Se a gente tirar antes, ela vai apodrecer em vez dela sair e ficar na mais perfeita doçura que ela pode ser, né? Então, tudo tem o seu momento. O seu tempo. E o tempo não é o tempo que a gente quer, não né? É, Se fosse assim, tava fácil, mas o tempo não somos nós que controlamos. Olha lá, escuto já as pessoas. Porque eu escuto eles e o pessoal acha que eu já estou ficando doida, mas não é que eu estou ficando doida, não. É verdade. Porque a gente tem que acabar o episódio, por isso que eles falam, o pessoal que está lá assistindo. Mas já fica o meu convite para os próximos e quem sabe a gente contar mais sobre Pérola Barroca aqui, a gente pegar e talvez trazer um profissional que nos ajude, qualquer coisa. Vamos pensar aí o que a gente pode fazer. Mas para a gente finalizar, Sherly, eu te peço, né, que você compartilhe com todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo, aquela mensagem final que vai tocar no coração de cada um, de tudo isso que a gente falou hoje e... É isso, vai que é com você. Comigo, uma mensagem final, estar na vida, né? Buscar sempre o autoconhecimento através da luz da terapia, que é muito importante. Sim, buscar, né, esse processo terapêutico e sempre pensar, o transtorno não nos define. Né? Não é porque temos um transtorno, não é porque temos as limitações. Estar na vida, buscar sempre usar a escrita como forma de cura, buscar a luz da terapia, porque sem terapia, hoje em dia, não tem como, né? Não tem como continuar. E, através da terapia, a gente vai buscando esse autoconhecimento, né? Com as técnicas, as abordagens, um profissional de excelência como essa que me trata, né? Essa psicóloga que me trata. Então, pensar sempre, o transtorno não nos define. Não é porque temos limitações que nos resumimos a nada. Né? Temos aí muita capacidade, podemos... Não consigo mais entrar na sala de aula, mas eu consigo trabalhar ali no burocrático como ninguém. Faço um PPP, que não é minha função, mas faço com excelência, oriento um professor, faço um projeto. Então, tenho outras habilidades, né? Temos múltiplas habilidades. Não deu certo aqui, vamos tentar aqui, né? Readaptar, de fato, esse profissional
trazer para ele ali a identidade dele, porque não estou na sala, mas eu tenho uma identidade pedagógica e eu preciso exercer essa identidade em alguma função, né? Não posso me resumir a nada. Então, estar na vida é tudo isso. Maravilhoso, Sherly. Muito, muito obrigada. Falei para você que você ia gostar desse episódio? Olha, vocês não sabem o que foi preparar esse episódio para vocês. A cura que também eu ganhei de presente junto com a Sherly, essa troca. E eram conversas assim que se deixasse a gente passaria a madrugada conversando. Então, foi muito gostoso. Eu te agradeço muito, muito mesmo. Gratidão também. Por isso, né? Por essa troca, por você poder dar sua voz para ajudar outras pessoas a terem voz também. Eu agradeço muito você, Grace, por ter nos conectado. Ela está aqui nos bastidores, mas ela é a responsável. Inclusive, ela já gravou aqui no Compartilha Cast. Se você não assistiu, assiste o episódio dela também. Incrível. O da Sherly eu me contive, mas no dela eu chorei horrores. Maurício, muito obrigada também por me ajudar sempre aí nos bastidores. E eu agradeço muito você que esteve até agora conosco aqui em mais um episódio. E te peço, se você ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que esse episódio possa chegar em mais pessoas, para que as pessoas possam escrever mais cartas e colocar no papel a sua história e ressignificar. Então, mais uma vez, Sherly. Só uma coisinha, me sigam no Instagram. Isso que eu ia te pedir agora. Vozes de Pérola, né? Tô lá no Instagram todos os dias, fazendo postagem, respondendo, recebendo cartas, lendo lá, compartilhando uma história que se entrelaça em outra história e traz a cura. Maravilhoso. E olha, já vou falar para você não ficar só no Instagram. Entra no YouTube, começa a gravar, que você vai ver que isso vai viralizar e vai viralizar, porque eu tenho certeza que a voz da Pérola vai ajudar outras vozes, com certeza. Ixi, mas se prepara, que a gente vai conversar bastante nos bastidores. Então, mais uma vez, pessoal, muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau!